falei para os meninos, né, a gente tem a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, e dentro dessa Irmandade a gente tem 7 irmãos, que seria 7 grupos diferentes. E esse grupo seria um grupo dos que fazem parte dessa Irmandade, seria um grupo de Moçambique, que teoricamente era composto antigamente por homens, mas por algumas questões a gente tem mulheres que fazem com que o grupo nos ajude muito a se desenvolver. E só falando sobre algumas coisas, a gente traz com a gente, que é uma coisa comum do Moçambique, alguns instrumentos e algumas peculiaridades que fazem uma referência, ou uma reelaboração, uma lembrança de algumas coisas que se eram usadas no período da escravidão. A gente tem os tambores, que seria uma representação dos candões, os tambores que vieram da África para cá. Tem as campanhas ou bundas, que era um sino que se usava no período escravista para que sinalizasse, caso o escravo fosse fugir, ele fazia um barulho e era muito mais fácil de ter uma localização dele. E no fim a gente tem uma campanha, né, uns chamam de Guaiás ou Chique-Chique, mas é uma campanha que faz uma lembrança do movimento de bateia, né, de extração de ouro e entre coisas. Seria isso, mais ou menos, a composição da guarda. Tudo bom, gente? Animados depois desse cortejo maravilhoso com o gado, né? E aí nós vamos passar para uma segunda atividade de hoje, né? Que faz parte da Semana da Cultura, Arte, Literatura e Feira de Livros, com a contação de história com a Madu Costa. A Madu Costa é escritora, ela é contadora de histórias e é cantora. Cantora, fiquei sabendo agora, né, Madu? Daqui a pouco eu vou saber mais algumas outras. Eu convido a vocês para embarcarmos juntos
e juntas nessa viagem pelo continente África. O continente Mãe da Terra, com seus 54 países, que foram distribuídos entre países europeus. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar das belezas desse continente Mãe da Terra. Eu, infelizmente, só conheço até agora 2 países do continente africano. Faltam só 52. Tomara que eu tenha tempo para conhecer todos eles. Mas os 2 que eu conheci já me fazem amar aquele continente. Eu já o amava, sem conhecê-lo, pelas histórias que a minha avó me contava, que a bisavó e o bisavô dela contavam para ela, para o meu avô também. E isso me fez querer ir lá conferir, porque de África eu ouvia só mazelas, as doenças, as pragas, os demônios, as coisas ruins, que me faziam até nem querer ser uma descendente daquele continente. Mas eu sou daquelas que eu, mineira, dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então eu quis ir lá conferir para ver que África que é essa. Aí eu fui entender o significado de descobrir o lugar. Nossa, valeu muito a pena. Então, nós vamos viajar pela África. Os 2 países que eu conheço são a África do Sul e Moçambique. Eu comecei lá pelo Índico. Senhoras e senhores, atenção, senhores passageiros, com destino ao continente África. Soltem o cinto de imaginação. Fiquem confortáveis. Ajeitem a coluna vertebral. Arregalem os olhos. Antenas ligadas. Ouvidos atentos. Estamos entrando em África. Já vou tirar até o meu cachecol. Vamos embarcar imediatamente. Para começarmos a viagem, serviremos a vocês um bom cardápio, história africana e relatos de uma viajante por Johannesburg e Maputo, capital de Moçambique. Senhoras e senhores, eu sou Buana Madu Costa, comandante desse voo. Fiquem à vontade. Apreciem pela janela da imaginação todas as paisagens desse percurso. Em Johannesburg, a minha experiência foi pequena. Eu cheguei no aeroporto, Mambo, e era um frio muito estranho. Em pleno maio, próximo agora, era o dia 14 de maio. Eu, pensando, África, calor, fui toda à vontade, os braços de fora, só também, né, gente? Chego lá em Johannesburg, tá um frio. Sempre ando com minhas pashminas e meus chales. Logo coloquei um. Ou comprei no aeroporto, já não me lembro mais. Enfim, andei por ali, porque tinha só um tempo entre a conexão. Esse é o Johannesburg que eu conheço. Quer dizer, aeroporto. E o entorno. Embarco para Moçambique, chego na capital Maputo. Maputo é uma metrópole cosmopolita, arquitetura portuguesa, avenidas grandes, monumentos nas praças. Lembra muito o Brasil da década de 60, de 70. Vocês não eram nascidos, eu sou a mais velha dessa turma, com certeza, né? 6.4 com corpinho de 6.3. Enfim, estou bem na fita, né?
Não sei quanto tempo que eu vou conseguir ficar sentada assim. Mas depois alguém me ajuda a levantar, ok? Então, em Maputo, fui recebida no aeroporto por um grupo de poetas jovens de um grupo chamado Cupaluxa, que na língua xangana, uma das línguas tradicionais de Maputo, significa divulgação. Esses meninos, jovens poetas, me receberam com um buquê de flores. Ah, gente, primeira vez que você chega num país, é recebida por um grupo de poetas e ainda te dão flores. Ah, achei bom demais, né? Bom demais da conta. Não para por aí. Daí a pouco chega toda festiva, vestida numa capulana, que são esses tecidos que eu trouxe de lá e pus por aqui para mostrar para vocês. Um vestido feito com uma capulana em tons de vermelho e laranja. A escritora Fátima Langa, que é uma das escritoras mais famosas de Maputo, que escreve para crianças. Madu, minha mana. E fez bem assim. E eu fui ficando arrepiada e pensando, meu Deus, que país é esse? Né? Nem lembrei daquela outra música que fala do nosso, né? Mas eu pensei, que país é esse? E eu fui logo abraçando a mana Fátima, que é assim, uma pessoa bem farta de corpo, dei aquele abraço mineiro bom. E ela pega uma capulana, amarra na minha cintura e me diz, seja bem-vinda a Maputa. A Maputo, desculpa gente, foi um ato falho terrível. Seja bem-vinda a Maputo, os espíritos de Moçambique te recebem. E amarrou aquela capulana na minha cintura. Como se não bastasse tudo isso, eu fiquei hospedada na casa de um casal de amigos que já tinham me visitado em Belo Horizonte. Ele chama-se Francesco e é italiano, mas vive lá em Moçambique. E a esposa chama-se Floyd. Ela é lá de Moçambique, da província de Inhambane. Os dois também foram me receber. Ele me recebeu me entregando a cópia da chave da sua casa, para que eu ficasse à vontade. Minha casa, sua casa. E me entregou a chave. Ela me entregou o cartão da telefonia local, que chama-se Emicel, com crédito. Ô, gente. Hello. Eu pensei, não vou voltar pro Brasil, não. Eu vou ficar por aqui. Que recepção maravilhosa. Aí eu brinquei assim, gente, eu tô muito animada, que delícia, vocês são muito simpáticos e gentis, mas cadê o tapete vermelho? Já tava me sentindo rainha, né? Faltou o tapete vermelho. Aí rimos à vontade, fomos para casa. Eles não sabiam o que faziam para me deixar à vontade. Nesse primeiro dia, para me impressionar mais ainda, vamos almoçar num restaurante chiquerererérésimo. Lá, eles me ofereceram camarões do Índico. Gente, o nosso camarão, tadinho, virou assim, uns bichinhos. Desse tamanho cada camarão. E não era um dos maiores. Porque lá tem uns super camarões que são exportados para a Rússia. Num acordo que eles fizeram na época das guerras, que a Rússia financiou a independência, e uma das contrapartidas era mandar os melhores camarões para lá. Tá russo, hein? Vocês viram? Camarões desse tamanho. Eu comi desse tamanho assim. Deliciosos. A carne do camarão de lá é uma carne mais tenra. Um sabor especial. Para quem gosta de camarão, é para ficar aí imaginando. Enfim, então essas foram as minhas primeiras impressões ao pisar o solo de Moçambique, na capital Maputo. Quando eu fui à casa de câmbio trocar dólares por meticais, que a moeda de Moçambique chama-se metical, aí eu me senti mais rainha ainda. A moeda lá é muito desvalorizada.
Nesse ano, é a 4ª vez que eu fui lá esse ano. Essa experiência que eu estou contando foi da primeira vez em 2014. Naquela época, para eles comprarem $1, eles precisavam juntar 30 meticais. Quando naquela época o dólar no Brasil estava valendo R$2. Então, quando eu troquei $200, eu fiquei com um bolo de dinheiro, e esse dinheiro valia. O custo de vida lá não estava tão alto em 2014. Meu dinheiro rendeu muito lá. E eu visitei centros culturais, eu fui entrevistada em todos os jornais e programas de TV, participei dos programas, saí nos jornais principais lá de Maputo e de circulação no país todo, e participei do Festival de Cultura de Moçambique. Isso era o mês de agosto de 2014, que era um festival nacional, passou a ser internacional porque eles me incluíram na programação. Uma escritora brasileira no Festival de Cultura de Moçambique. Então o festival tornou-se internacional. E por conta disso, eu apresentei meus livros brasileiros. Na época eu tinha 8 títulos publicados. E uma editora local, chamada Alcance Editores, me convidou para publicar em Moçambique. Então, esse começou o meu amor por Moçambique. E quando eu fui conhecer a história, porque Moçambique foi colonizado pelos portugueses, a independência aconteceu em 1975 e a Frente de Libertação de Moçambique, o Frelimo, entrou em guerra contra os portugueses de 75 a 95. Então, quando Moçambique realmente sentiu-se livre, foi agora, em 1995. Só para a gente pensar quanto que essa história é próxima. A gente encontra com os ex-combatentes e eles sentam para contar como que aconteceu aquilo. Então, assim, uma preciosidade. A língua oficial de Maputo é o português. E o português de Moçambique é um português, assim, bem próximo do português de Portugal. As pessoas conversam e a gente precisa prestar muita atenção para compreender aquela pronúncia. Quando as pessoas falam um pouco mais depressa, a gente fica assim, oi? E sempre pede para repetir. Os mais jovens já falam um português à la Moçambique. Mas os mais velhos, eles parecem que estão com um ovo cozido na boca. E muito interessante, as expressões que batem com o português de Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, nós dizemos banheiro. Lá, eles chamam de casa de banho. Então, o nosso banheiro é a casa de banho. O nosso café da manhã, lá é chamado de pequeno almoço. Pequeno almoço, ou as pessoas mais simples chamam de mata-bicho. Matar o bicho da fome que rói por dentro. Achei muito interessante. Para nós, a pimenta, para eles é piripiri. Quem come muito piripiri fica de... Ó, vocês foram lá? Oh, gente, com sapeto. É piripiri. E pimenta, para eles, é o nosso pimentão. Agora, a coisa mais engraçada dessa confusão de portugueses, das línguas portuguesas, é a fila, que muitos de nós já sabemos. Em Portugal, fila é bicha. Então, se eu vou pegar uma fila, lá eu vou pegar uma bicha. E aí, às vezes, a gente faz uma certa confusão, não é? Então, essas coisas acontecem. E por aí vai. Nas diferenças das expressões, é que a gente vê que a colonização, ela deixa suas marcas, mas os povos, eles se viram para manter o seu jeito, a sua tradição, de uma maneira ou de outra. E uma das maneiras que o Moçambique tem ainda de resistir ao seu modo moçambicano de ser, que eles dizem, a nossa maneira é que eles preservam as suas línguas tradicionais. Foram catalogadas ultimamente 148 línguas tradicionais
no Moçambique inteiro, do norte ao sul. São 11 províncias que formam, lá não é dividido em estado, é dividido em província. 11 províncias, 148 línguas tradicionais. Isso consequência da Conferência de Berlim, que dividiu o continente África, desconsiderando os povos que viviam naqueles pedaços que foram oferecidos para cada país europeu. Portanto, etnias que até eram inimigas ficaram no mesmo pedaço para cada país europeu. E hoje eles estão vencendo uma batalha que é de colocar as línguas tradicionais mais faladas no currículo das escolas. Porque as crianças não vão bem no português. Porque em casa, nos núcleos familiares e de amigos, eles só falam as línguas tradicionais. Aí é na escola e nos espaços sociais que eles falam o português. Portanto, eles não dominam tão bem. Aí não vão bem na escola no português. Moçambique é muito rica em gás natural, né? Entre outras riquezas. O subsolo de África é um subsolo muito rico, de um modo geral. Além do gás natural, o diamante, o petróleo, o xisto, o urânio, entre outras riquezas, que não são divulgadas no Ocidente. Em Moçambique, aqui para nós, o Aedes aegypti é o inimigo que causa dengue, chikungunya e zika. Lá é o anófeles, que causa malária. Então a luta deles é contra esse mosquito anófeles. Ok, senhores passageiros, estamos agora passando por um pequeno período de turbulência. Mantenha o cinto de segurança atado. Daqui a pouco, tudo vai melhorar. Uma pequena agitação, um pouco feliz, de crianças. Adoro. Senhoras e senhores, para continuarmos a nossa viagem, faremos agora o nosso serviço de bordo. Vamos servir deliciosas histórias. Para começar, abriremos com uma canção e depois todos vocês responderão ao chamado da contadora de história, Buana Madu Costa. Attention, please. A canção que nós vamos cantar é uma canção da etnia Iorubá. O povo Iorubá não vive ali no sul de África. Até tem algum Iorubá por ali, mas a tradição Iorubá é lá do norte do continente. Nigéria, Benin, Togo, Níger, aquela região ali. O povo Iorubá veio para o Brasil no final do período escravagista e concentrou-se mais no nordeste do Brasil, a Bahia, Pernambuco, principalmente a Bahia. E a influência desse povo na nossa cultura se faz sentir até os dias de hoje. O culto aos orixás, a nossa fala com essa melodia, que é muito apreciada lá em Moçambique. Eles falam que eu não falo, eu canto. A questão do sotaque, né? E aí eles apreciam muito essa sonoridade da nossa fala. Então a música em Iorubá, que eu vou cantar e vou pedir a vocês que cantem comigo, ela diz o seguinte: a mulher está grávida e vai ter gêmeos. Isso é uma alegria para o povo da aldeia. Deixe as crianças nascerem. Temos fartura de alimento, temos fartura de carinho. As crianças crescem depressa. Vamos cuidar delas. A letra e a melodia eu vou cantar e vocês vão ouvir e depois vão cantar, porque não é difícil. A gente não precisa ter nenhum rigor nem preocupação com a pronúncia, porque não é nenhuma aula e nem vai ter prova, ok? Portanto, cada um vai cantar à sua maneira. Epombé, Euaumbé-o. Epombé, Euaumbé-o. Epombé,
é o Aumbéu, e Pombé, é o Aumbéu, ai amiojai, oie, ai amiojai lati beji, e Pombé, é o Aumbéu, e Pombé, é o Aumbéu, e Pombé, é o Aumbéu, de novo, e Pombé, é o Aumbéu, e Pombé, é o Aumbéu, ai amiojai, oie, ai amiojai lati beji, e Pombé, é o Aumbéu, ao anoreu, ele dire edumbala jaiorigi, ao anoreu, ele dire edumbala jaiorigi, e Pombé, é o Aumbéu, 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 ai amiojai, oie, ai amiojai lati beji, e Pombé, é o Aumbéu, ao anoreu, ele tire edumbala jaiorigi. Para ouvir a história, em Moçambique, os contadores de história fazem uma chamada na língua xangana, que significa era uma vez, e falam assim, Caringana, Wakaringana. Aí a plateia responde, Caringana. Então vamos lá, é Caringana, 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 Wakaringana, Caringana, Wakaringana. Era uma vez, lá no deserto, pode ser do Saara, pode ser da Namíbia, algum deserto do continente africano. Os caçadores saíram bem cedo, levando os cães para aquela caça daquele dia. Um cãozinho, ainda jovem, encantou-se por uma enorme borboleta verde e preta e que ficou ali brincando, pulando, tentando pegar aquela borboleta. A maior borboleta do mundo, com mais de 20 centímetros de envergação de asas. Imaginem, você andando por aí e de repente com a borboleta, por mais linda que fosse, voando com mais de 20 centímetros de asa perto de você. Até enxergar a beleza, íamos ter um susto. Mas o cachorrinho, eu estava achando aquilo um brinquedo. E pula daqui e pula de lá. Os caçadores seguiram o seu objetivo. E o cachorrinho ficou para trás. A borboleta, por sua vez, tomou seu rumo e nem aí para esse cachorrinho levado. De repente, o cachorrinho olha para trás e vê uma poeira subindo e o chão tremendo. A borboleta já tinha sumido e os caçadores já estavam lá na frente. Eram pontinhos pretos naquela visão do deserto. O cachorrinho parou as 4 patinhas, o rabinho ficou como uma antena, as orelhinhas assim, farejando, e aquele monte de poeira e aquele tremor de chão iam aproximando, até que o cachorrinho... A pantera!
protetor dos cachorrinhos. Me ajude. Eu vou virar comida de pantera. Que deixe de vir. Eu que só queria brincar com borboletas. Me ajude, santo, me ajude. É São Francisco. Me ajude, São Francisco, São Cristóvão, São Judas, dos aflitos. E ele ficou lá, chamando por tudo quanto foi santo. E a pantera, enorme, uma pantera negra, aqueles dentes, já vendo o almoço dela ali, bem perto. Esse cachorrinho olhou para um lado, olhou para o outro, e ele tremia, e ele pensava: eu sou muito jovem, eu não posso morrer dessa maneira. E o que eu faço? O que eu faço? Até que ele viu, a uns 20 metros, uma ossada de um grande felino que tinha sido devorado recentemente. O cachorrinho pulou lá no meio daquela ossada, numa última tentativa desesperada de se salvar. Quando a pantera já estava a uma distância assim, igual a essa minha distância de vocês, o cachorrinho jogou aqueles ossos para cima, tirou uma voz lá de dentro que ele nem sabia que tinha, e falou: desculpa aí, dona Pantera, é que eu acabo de comer uma irmã sua, do mesmo tamanho. Ah, mas eu ainda tô com fome, hein? A senhora me parece apetitosa. Gente, a pantera, que era negra, virou pantera cor-de-rosa. Gente, essa pantera juntou as 4 patas, olhou rapidamente para trás e ó, saiu correndo. O cachorrinho caiu com as 4 patinhas para cima, desmaiou por uns 3 segundos, porque ele não era bobo. Acordou? Onde estou? É tudo tão estranho. Será que foi um pesadelo? Mas eu estou aqui, não é meu espírito de cachorro. Sou eu, em pelo, rabos, orelhas, focinho. Sou eu, estou vivo. E ele saiu pulando por ali de felicidade. Ele pensou: eu enganei uma pantera. Gente, eu estou bom demais. Esse cachorro ficou na alegria, saiu andando, cheio de si. Eu sou um cachorrinho esperto. Eu não tenho tamanho, mas eu tenho inteligência. Eu tenho esperteza. E eu ganhei meu dia. E ele foi todo feliz, andando. Gente, essa história podia acabar aqui. Mas tinha um macaco assistindo a isso tudo. E o macaco lá na árvore, ele dava pinote, ele gritava, ele punha a mão na cabeça e falava: eu não acredito nisso. O que é isso? Aquela pantera daquele tamanho. Deixar-se enganar por um cachorrinho. Isso não é da natureza. Eu não posso deixar isso acontecer. E ele foi pulando de galho em galho até encontrar a pantera a uns 100 metros de distância, tomando uma água no rio ali perto. E ele lá de cima, numa distância confortável, onde a pantera não o alcançava, quem ousa me incomodar? A pantera estava daquele jeito. Dona Pantera, que vexame, hein? Quem tá falando? Quem tá fazendo bullying comigo? Dona Pantera, francamente, a senhora só tem tamanho. Dona Pantera, a senhora acha mesmo que um cachorrinho daquele tamanho ia dar conta de comer um bicho do seu tamanho? Ora. A senhora foi passada pra trás, hein? Por um cachorrinho. Dona Pantera, por favor, eu vou contar isso lá na floresta pra todo mundo. Não faça isso, macaco. Olha a minha reputação. Dona Pantera, a senhora vai deixar isso barato? Não vou, não. Isso mesmo, Dona Pantera. Dali, vai lá mostrar esse cachorrinho. Quem é que come quem nessa floresta? Tá bom. Eu tenho que corrigir isso.
Porque o que aconteceu comigo é que eu paguei um mico. Opa, dona Pantera. Eu te ajudo e você ainda vem falar que pagou um mico? O que é isso? Ah, desculpa aí, amigo. Monta aqui nas minhas costas e vamos lá atrás daquele cachorrinho. O macaquinho montou no lombo da Pantera e foi confortavelmente vendo o mundo ali daquele lugar. A Pantera estava com muita raiva, então ela correu na sua melhor velocidade. E o cachorrinho já ia todo cheio de si, despreocupado, até que ele sentiu aquele tremor debaixo dos pés novamente. E ele pensou, ah não, de novo. Quando ele olha assim, por baixo da patinha, o que é aquilo? Dona Pantera voltando, tem alguma coisa nas costas dela. Ai, o que eu vou fazer agora? Ele até correu, mas você pensa bem, a corrida de um cachorro e a corrida de uma pantera. A pantera ia se aproximando cada vez mais. E o cachorrinho apelou para todos aqueles santos e mais alguns, que eu até esqueci a lista de tão grande que era. E a pantera chegando. E o macaquinho atiçando. Vai, dona Pantera, vai, pega aquele cachorrinho, pega. Quando dona Pantera já estava bem próxima, o cachorrinho mais uma vez, gente. Ah, seu macaco, safado, lento, preguiçoso. Tem mais de 2 horas que eu estou esperando você trazer meu almoço. E só agora você chega? Gente. Senhoras e senhores, como será que essa história termina? Quem será que virou almoço de quem naquele dia? Deixo com vocês o final dessa história. Entrou por uma porta e saiu pela gaveta. Quem quiser que eu conte outra, empreste uma caneta. Aqui falou Juana Madu Costa. Senhoras e senhores, o nosso voo chega ao fim. Aproveitem a festa. Muito obrigada. Só para vocês levarem uma palavra na língua xangana que significa obrigada ou obrigado, Canimambo.